A conversa de hoje do Esquerda.net é com Rafael Marques, um destacado militante dos direitos humanos e da democracia em Angola, tem sido perseguido e é uma das vozes mais consistentes no jornalismo angolano, na informação e na luta pela liberdade. Rafael, Angola mudou muito com a ascensão de João Lourenço à presidência, mas de onde é que vem João Lourenço? Como é que ele chega à chefia do MPLA, no Congresso, muito em breve, não é? Passará a ser presidente se José Eduardo dos Santos se afastar, como tem prometido. De onde vem este homem? Antes de mais, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar com a Esquerda.net, que tem sido também um veículo de disseminação do trabalho que faço em Angola. João Lourenço vem da direção nacional, da direção política nacional das FAPLA, é melhor conhecido por isso, que é uma incubadora, serviu de incubadora para muitos dirigentes do MPLA. Neste momento, se vir, por exemplo, o vice-presidente da República, também veio da direção política nacional das FAPLA, que era o órgão dos comissários políticos, à época do marxismo-leninismo. E as FAPLA era o exército governamental até a criação das forças integradas entre o governo e a UNITA em 1992, que deu lugar às FA. Outras figuras também do aparelho atual do Estado, como o Ministro de Estado e da Casa de Segurança, a General Pedro Sebastião, também vem da direção política nacional. Mas o João Lourenço chegou a ser ministro e depois foi afastado, não é? João Lourenço foi ministro pela primeira vez já como parte da sua preparação para assumir o cargo de presidente. Até então tinha sido apenas governador provincial e deputado à Assembleia Nacional, onde ficou muito tempo, e obviamente secretário-geral do MPLA. A ascensão do João Lourenço tem a ver com a necessidade que o próprio José Eduardo dos Santos encontrou de entregar o poder ou de devolver o poder ao MPLA, como forma de conseguir manter a capacidade, a hegemonia deste partido na vida política angolana. Porque os homens do presidente, os chamados homens do presidente, General Copelipe e outros, não eram necessariamente homens que estivessem identificados com a liderança do MPLA, excepto José Eduardo dos Santos. Logo, com a saída do José Eduardo dos Santos, caso o poder fosse entregue a um desses indivíduos, o MPLA seria a primeira instituição a tudo fazer para que o sucessor do José Eduardo dos Santos, que não viesse do bureau político, fosse apiado. Mas assim sendo, o João Lourenço, das primeiras medidas que tomou foi afastar os filhos de José Eduardo dos Santos das posições económicas, de poder do Estado, e isso criou algum confronto com os lugares de poder da família, não é? Ele estaria à espera disso? Isso é uma forma de afirmação de João Lourenço? Como é que surge esse processo e até onde é que pode ir? É assim, chegou-se a um ponto de desgoverno total em Angola, a época de José Eduardo dos Santos, em que os filhos praticamente pensavam que o país era do pai e que podiam exigir o que fosse. E tinham mãos em todos os negócios. Não era possível, quem quer que fosse presidente, manter os contratos todos e manter as posições que os filhos detinham ao nível da Sonangol, do Fundo Soberano, da Televisão Pública de Angola e outros contratos bilionários que tinham em sua posse. Porquê? Porque já tínhamos chegado a um ponto de saturação total. Veja que, mesmo nas eleições anteriores, com todo o tipo de batota, apuravam-se os votos. Nessas últimas eleições não houve apuramento de votos em 15 das 18 províncias do país. Isto é um sinal do nível de saturação em que a própria população angolana se encontrava em relação ao MPLA e aos seus dirigentes.
De modo que esta foi a solução encontrada para salvar o próprio MPLA. E qual é a resposta popular? Há uma situação de alívio, há confiança no novo governo, há desconfiança, sentem que as pessoas são mais ou menos as mesmas. Qual é a atitude popular neste contexto? A saída de José Eduardo Santos representou um grande alívio. As pessoas já não podiam mais com as diabruras deste homem, que eram mesmo diabruras. Resultado, João Lourenço veio com o discurso certo de combate à corrupção, que é a pior doença, quer dizer, que é endémica em Angola. Mas prometeu demasiado. E prometeu demasiado porquê? Porque não está reformado o Estado no sentido de garantir que os poderes sejam independentes, o poder judicial, o poder governamental, e não está a trabalhar no sentido de reduzir os seus próprios poderes. Como nós sabemos e se tem dito há muito tempo, quer dizer, o poder absoluto corrompe absolutamente. Dentro de dias, João Lourenço será também presidente do MPLA, com os poderes presidenciais, que são imperiais, conferidos pela Constituição, e a presidência do MPLA, a tentação de ser absolutamente corrompido é grande. Bom, em todo o caso, essa sensação de alívio significa que houve uma mudança no clima político, mas na vida social, do ponto de vista económico, do ponto de vista da vida das pessoas, do salário, do emprego, dos transportes, do acesso à saúde, começou a haver alguma mudança ou há esperança de haver alguma melhoria para a população mais pobre de Angola? Temos uma economia estagnada e em termos de condições de vida da população mais carente, nota-se uma deterioração do seu nível de vida. A pobreza aumentou, o desemprego aumentou, porque a economia estagnou e é uma economia monodependente das receitas de petróleo. Continuam-se a fazer muitos empréstimos e não há uma política que se vislumbre das ações do governo capaz de tirar o país da crise nos próximos tempos. Porquê? Porque não há um diálogo, não há uma abertura no sentido, precisamente aquilo que eu dizia, reformar o Estado. Por exemplo, nos hospitais, continua a não haver seringas e as pessoas têm de pagar por seringas, mas há todo um esquema de instalação de empresas privadas que pertencem aos diretores dos hospitais, aos ministros. Quer dizer, essa dupla função em que o dirigente é empresário mantém-se. Podem não ser os gestores das empresas, mas no momento em que concedem contratos às suas próprias empresas e sem concurso público, estão a mesmo a cometer atos de corrupção. E é isso que é preciso abordar de forma vigorosa para que o combate à corrupção não seja apenas um discurso vendido para o exterior do país, mas um discurso que tenha aplicação prática e que sirva para mudar as condições de vida e de governo para que tenhamos uma Angola melhor. E na vida política, os partidos de oposição estão no Parlamento, estão representados, a Casa até criou uma frente um pouco mais ampliada nestas eleições. Isso tem uma expressão do ponto de vista de propostas, tem um impacto na sociedade, representa propostas alternativas consistentes, Não. como tens visto? Porquê? Porque, primeiro, em 2010, com a aprovação da Constituição, retirou-se do Parlamento a capacidade de fiscalização dos atos do governo. E se o Parlamento não fiscaliza os atos do governo, é tão simplesmente um carimbo para os atos legislativos e para os atos de governo, e nesse caso os atos do MPLA que têm a maioria e são obrigados a votar de acordo com as orientações da sua direção. De modo que, por mais propostas que os partidos da oposição apresentem, enquanto não houver reformas que garantam ao Parlamento o seu papel de autonomia do Poder Executivo, a sua independência do Poder Executivo, no sentido de servir de fiscal
dos atos do governo, não será um Parlamento meramente simbólico. E na vida social, para terminar, nos movimentos populares, na luta da juventude, no protesto a favor da investigação de assassinatos e da repressão que houve no passado muito recente, tem havido movimentos desse tipo? Tem havido expressões enfim, da luta democrática, das populações e dos jovens? Eu penso que hoje a sociedade está mais... fala mais, perdeu muito do medo que tinha e hoje compreende também que José Eduardo dos Santos era um gigante com pés de barro e que nem sequer teve a capacidade de organizar a sua própria saída do poder de modo a que pudesse ficar descansado. E então isso motiva as pessoas a falarem mais, a abrirem-se mais, a partilharem mais, a protestarem mais. Há dias houve a negociação dos pilotos da Companhia Aérea Nacional, a TAG, que ameaçaram entrar em greve e a entidade patronal teve de negociar com eles. Mas antes poderia ter havido o discurso do patriotismo, as ameaças habituais, mas agora é necessário que se negociem. E então é necessário que os sindicatos também se reformem para que representem efetivamente os anseios, as preocupações dos trabalhadores. E sem sindicatos não é possível que haja uma luta pela dignificação dos trabalhadores, como há em outros países. Têm de estar representados, claro, e têm de estar sindicatos fortes. Diz-me uma coisa, Rafael, para concluir. Os teus livros e o que tu escreves é cedido na internet e é muito, muito lido em Angola. Mas os teus livros continuam a ser impedidos de circular? Conseguem se encontrar em Angola atualmente? Já não se encontram porque estão esgotados, mas tiveram a sua circulação, mesmo a revelia, e eram outros momentos. Eu penso que agora e devemos aproveitar esta abertura precisamente para testar até que ponto o atual presidente é genuíno nas suas intenções de devolver o país, devolver o Estado aos seus soberanos, que são o povo angolano, ou então se estamos perante uma manobra apenas de manutenção do poder por parte do MPLA. E isso só será visível com uma intervenção cada vez maior por parte dos setores críticos da sociedade, da juventude, dos sindicatos que devem renascer e serem mais proativos, da própria oposição, que deve ter uma outra estratégia fora do Parlamento, de engajamento na abordagem de temas centrais como a educação, a saúde e o emprego. Muito obrigado, Rafael.